Oi, eu sou Irapuan, arquiteto, e no vídeo de hoje vamos falar sobre banheiro. Você sabia que esse é um dos cômodos mais caros para você reformar na sua casa? Por isso hoje eu vou te contar os 5 maiores erros que as pessoas cometem na hora de reformar o banheiro. Mas eu também vou dar a solução. E para você não perder mais vídeos com dicas como essa, não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para sempre receber uma notificação quando tiver um vídeo novo. O primeiro erro e o mais comum deles, sem dúvida nenhuma, é sobre os acessórios dos banheiros. Geralmente as pessoas esquecem de colocar no projeto o porta-toalha, o porta-toalha de rosto e a papeleira com suporte do papel higiênico. E eu não estou falando apenas de quem não é da área. Muitos profissionais não incluem esses acessórios quando estão fazendo o projeto. É muito importante que você tire as medidas de onde eles vão ficar antes de comprar, para ter certeza que vão caber ali. E você não precisa comprar esses acessórios sempre prontos. Você pode mandar fazer e usar sua criatividade. Você pode fazer de madeira ou você pode mandar fazer em uma serralheria. O segundo erro mais cometido é na iluminação. Geralmente as pessoas colocam somente aquele ponto embutido centralizado no forro. Normalmente é uma placa de LED. Dessa forma, quando você se olha no espelho, seu rosto fica cheio de sombras, principalmente na região dos olhos. O ideal é que você trabalhe com pelo menos 2 tipos de iluminação. A geral, que são os embutidos no forro, e a auxiliar, que podem ser arandelas ou fitas de LED, que geralmente você coloca essa iluminação de forma frontal na altura do seu olhar. Você também pode colocar um pendente ao lado do espelho. Tem muita gente que costuma fazer isso no lavabo, e para lavabo fica ótimo, você vai acabar gerando ali um efeito mais especial. Mas no dia a dia você pode acabar tendo um lado do seu rosto mais iluminado que o outro, e isso pode não ser muito bom. O terceiro erro muito comum é na escolha do material para a marcenaria do banheiro. Muita gente escolhe o aglomerado por ser mais em conta, mas ele não é nada resistente à umidade. E sim, no banheiro temos muita umidade. Por melhor que seja a sua ventilação no banheiro, sempre vai ter um vapor por ali, e esse tipo de marcenaria não vai resistir. O MDF é um pouco mais resistente que o aglomerado, mas ainda assim eu prefiro usar o MDF Ultra, ou também chamado de MDF verde. Ele tem resistência à umidade e é um pouco mais caro sim, mas sinceramente vale muito mais a pena. E falando em escolhas e acabamentos de materiais, o quarto erro, que também é muito comum, na verdade, todos os erros que comentei são bem comuns. E, acredite se quiser, tem gente que comete todos no mesmo banheiro. Voltando ao quarto erro da minha lista, nós temos a escolha dos revestimentos. E junto com os revestimentos tem a escolha do rejunte e a escolha da argamassa. Não adianta você escolher o revestimento certo e usar a argamassa errada ou o rejunte errado. Todas as escolhas têm que ser coerentes. De acabamento dos revestimentos, a gente pode falar do polido e do natural. O polido seria aquele com mais brilho, enquanto o natural é aquele com acabamento mais fosco. Para o banheiro eu prefiro colocar um piso sem polimento, sem aquele brilho, porque esse acabamento se torna um pouco mais escorregadio que o natural, de acabamento fosco, principalmente quando ele está molhado. Para as paredes não temos esse problema, mas se você for usar o mesmo revestimento no piso e nas paredes, o ideal é que eles tenham o mesmo acabamento. No caso, fosco. E em relação ao rejunte, tem gente que não gosta daquele rejunte mais grosso e bem visível. Se você for do tipo de pessoa que não gosta daquele rejunte largo, o ideal é que você escolha o seu revestimento retificado e não boleado. O boleado precisa de um afastamento entre uma peça e outra um pouquinho maior. Então o seu rejunte vai ser maior do que o retificado, que normalmente você vai precisar de apenas 1 ou 2 milímetros no máximo. Ainda falando de revestimentos, dê preferência a sempre trabalhar com porcelanato em áreas molhadas, ao invés do piso cerâmico. Pode acontecer de o revestimento cerâmico absorver um pouco da água e acabar manchando a peça, por isso prefiro porcelanato. Já para as paredes, não tem tanto problema usar o revestimento cerâmico. O quinto erro da minha lista, mas não menos importante, é sobre as medidas de um banheiro. Muita gente me pergunta qual é a medida ideal e eu sempre respondo que a medida ideal de um banheiro é a medida ideal para você. Mas é claro que existem as medidas mínimas padrão que eu gosto de seguir. Por exemplo,
A largura mínima para você colocar um vaso sanitário são 70 cm de largura, mas as medidas padrões são uma base tirada a partir de uma média de um conjunto de pessoas. Se você for uma pessoa bem grande, alta, pode ser que 70 cm seja pouco, e aí se aumenta para 80, para 90. Na frente do vaso sanitário você também tem uma medida mínima, que são 60 cm. Essa é a medida para você sentar e não encostar o joelho na parede. Se você for uma pessoa muito alta, talvez 60 cm seja pouco, então considere 65, 70 cm do final do vaso até a parede. O box também tem uma medida mínima, mas eu considero 70 por 70 centímetros. Eu gosto bastante quando você pode ter um box mais alongado, inclusive para ter uma porta de correr. E falando em porta de banheiro, esse é um assunto muito importante, porque geralmente essa porta abre para dentro do banheiro. E caso você tenha pouco espaço no seu banheiro, uma porta de correr pode te ajudar a resolver isso, ou abrir para fora. Mas nesse caso você precisa ficar atento para onde ela vai abrir, se vai ser para um corredor ou dentro do quarto. Pode ser uma alternativa. E se sua porta abrir para dentro, você precisa contar com esse espaço no seu banheiro. A bancada é a mesma coisa. Você precisa pensar antes qual a cuba você vai querer usar. Se for uma cuba de embutir, geralmente é menor. Você não vai precisar de uma bancada tão profunda. Se ela for de apoio ou sobrepor, provavelmente você vai precisar de um pouquinho mais de espaço na sua bancada. Tem a de semi-encaixe, que a bancada pode ficar super estreita. Ajuda muito se você tiver pouco espaço na circulação ou um problema com a abertura da porta do banheiro. As torneiras e as bicas de parede também vão influenciar na medida da sua bancada. Por isso é importante que você escolha as louças e metais antes de definir a medida da sua bancada. Mas caso você já tenha um espaço limitado para a sua bancada, você faz o caminho inverso. Você pega a medida que você pode trabalhar a sua bancada e escolhe as louças e metais em função dela. Gostou de conhecer os principais erros que as pessoas cometem no banheiro? Agora me conta aqui nos comentários se você já cometeu algum desses erros. Mas não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber a notificação quando tiver um vídeo novo aqui no canal. Tchau, tchau!